Sétima parte. Dumuzi, o mais jovem, permanecerá conosco durante um char, depois voltará com ovelhas e a essência das ovelhas. Esta foi a decisão de Ano. Ante as palavras do rei, todos inclinaram a cabeça em sinal de acordo. No momento certo, Ninjishzida e Edapa foram levados até o lugar dos carros celestiais. Ano e Dumuzi, e Labrate os conselheiros, nobres heróis foram se despedir. Houve estrondo e estremecimento, e o carro se elevou. Viram como o planeta Nibiru se fazia menor, depois viram os céus do horizonte até o Cenit. Na viagem, Ninjishzida falou com Adapa dos deuses planetas. Do Sol, a Terra e a Lua lhe deu lições, ensinou-lhe como se seguem os meses e como se conta o ano da Terra. Quando retornaram à Terra, Ninjishzida relatou a seu pai, Enki, tudo o que tinha acontecido. Enki riu e deu palmadas em suas coxas. Tudo foi como eu esperava. Disse com regozijo, exceto a retenção do Dumuzi, que é desconcertante para mim. Assim disse Enki. Enlil ficou muito desconcertado pela rápida volta da Ninjishzida e de Adapa. O que ocorre, o que acontece em Nibiru? Perguntou Enki a Ninjishzida. Chamemos também a Ninma, que quer saber também o que aconteceu. Disse-lhe Enki. Depois que Ninma chegou, Ninjishzida contou tudo a Enlil e a ela. Enki também contou de sua coabitação com as duas fêmeas terrestres. Não tenho quebrado nenhuma norma, assegurei nossa sociedade. Assim lhes disse Enki. Não tem quebrado nenhuma norma, mas com uma ação precipitada determinaste os fados dos Anunnaki e dos terrestres. Assim disse Enlil, enfurecido. Agora, a sorte está arremessada, o fado se há imposto ao destino. Enlil se deixou levar pela fúria, com ira deu a volta e os deixou plantados. Marduk chegou a Eridu, havia-lhe chamado sua mãe Dankina. Ele queria verificar os estranhos acontecimentos de seu pai e seu irmão. Pai e irmão decidiram ocultar o segredo de Marduk. Anu estava cativado com o homem civilizado, deu a ordem de que todos na terra se saciassem imediatamente. Assim, só revelaram parte da verdade a Marduk. Marduk ficou impressionado com Adapa e Titi, tomou carinho aos meninos. Enquanto Ninjishzida instruía Adapa, deixem que eu seja o professor dos meninos. Assim disse Marduk a seu pai Enki e a Enlil. Que Marduk ensine a um, que Ninurta ensine ao outro. Respondeu-lhes Enlil. Ninjishzida ficou no Eridu com Adapa e com Titi, ensinou a Adapa os números e a escritura. Ninurta levou o gêmeo que nasceu primeiro à sua cidade, ao Badjabira, Caim, aquele que no campo faz crescer mantimentos, chamou-lhe. Ensinou-lhe a cavar canais de irrigação, a semear e a colher lhe ensinou. Ninurta fez para Caim um arado com madeira das árvores, para que com ele lavrasse a terra. Ao outro irmão, filho de Adapa, o levou Marduk às pradarias, Abael, o das pradarias molhadas, chamou-lhe a partir de então. Marduk lhe ensinou como construir redis. Para começar com o pastoreio, esperaram a volta de Dumuzi. Quando se cumpriu o char, Dumuzi retornou à terra, a semente essencial da ovelha e ovelhas para a cria trouxe com ele, transportou animais quadrúpedes do Nibiru até o outro planeta, a Terra. Sua volta com semente essencial e ovelhas foi causa de muitas celebrações. Aos cuidados de seu pai, Enki, Dumuzi retornou com sua preciosa carga. Então, os líderes se reuniram, refletiram sobre como proceder com a nova espécie. Nunca antes tinha havido uma ovelha na terra, nunca se tinha deixado cair um cordeiro dos céus à terra, nunca antes uma cabra tinha iluminado a seu cabrito, nunca antes se tinha tecido lã de ovelha. Os líderes Anunnaki, Enki e Enlil, Ninma e Ninjishzida, que foram os criadores, decidiram estabelecer uma câmara de criação, uma casa de elaboração. Sobre o puro montículo do lugar de aterrissagem, nas montanhas dos cedros, estabeleceu-se, a câmara de criação se estabeleceu perto de onde se plantaram as 55 sementes de elixir que havia trazido Ninma. Ali começou a multiplicação de cereais e de ovelhas na terra. Ninurta era o mentor de Caim para a semeia e a colheita, Marduk era o mentor de Abael nas artes de cria e pastoreio de ovelhas e cordeiros.
Quando se recolherem as primeiras colheitas, quando maturar a primeira ovelha, fará-se a celebração das primícias. Proclamou Enlil como decreto. Ante os Anunnaki reunidos se apresentaram os primeiros grãos, os primeiros cordeiros, aos pés de Enlil Enki. Caim pôs sua oferenda, dirigido por Ninurta. Aos pés de Enlil Enki, Abael pôs sua oferenda, dirigido por Marduk. Enlil deu aos irmãos uma alegre bênção, elogiou seus trabalhos. Enki abraçou a seu filho Marduk, levantou o cordeiro para que todos o vissem. Carne para comer, lã para vestir chegou à terra. Disse Enki. Vem agora o relato das gerações de Adapa, e o do assassinato de Abael por Caim, e o que aconteceu depois. Quando terminou a celebração das primícias, o rosto de Caim estava sombrio. Sentia-se muito ferido porque Enki não lhe tinha abençoado. Quando os irmãos voltaram para seus trabalhos, Abael alardeou diante de seu irmão. Eu sou o que traz a abundância, que sacia os Anunnaki, que dá força aos heróis, que proporciona lã para suas roupas. Caim se sentiu ofendido com as palavras de seu irmão, objetou contundentemente seu alarde. Sou eu que enche de abundância as planícies, que faz pesados de grãos sucos, em cujos campos se multiplicam os pássaros, em cujos canais se fazem abundantes os peixes, o pão sustentador produzo eu, com pescado e caça variei a dieta dos Anunnaki. Uma e outra vez, os gêmeos discutiam entre si, com o passar do inverno discutiram. Quando chegou o verão, não houve chuva. As pradarias estavam secas, os pastos diminuíam. Abael levou seus rebanhos aos campos de seu irmão, para que bebessem água dos sulcos e dos canais. Caim se enfureceu por isso. Ordenou a seu irmão que se levasse os rebanhos. Agricultor e pastor, irmão, palavras de acusação pronunciaram. Cuspiram-se um ao outro, com os punhos brigaram. Extremamente enfurecido, Caim tomou uma pedra e golpeou na cabeça de Abael. Uma e outra vez lhe golpeou, até que Abael caiu, emanando sangue dele. Abael ficou no chão imóvel, sua alma havia partido. Caim ficou junto ao irmão que tinha morto, durante muito tempo esteve sentado, chorando. Foi Titi a primeira em saber, por uma premonição, do assassinato. Em uma visão-sonho, enquanto dormia, viu o sangue de Abael, estava na mão de Caim. Ela despertou Adapa de seu sonho, lhe contou sua visão-sonho. Um grande pesar enche meu coração, haverá acontecido algo terrível. Assim disse Titi Adapa. Estava muito agitada. A manhã seguinte, partiram os dois do Eridu. Foram até onde estavam acostumados a encontrar-se Caim e Abael. Encontraram no campo a Caim, ainda estava sentado junto ao morto Abael. Titi soltou um grande grito de angústia, Adapa jogou barro sobre a cabeça. O que tem feito? O que tem feito? Gritaram a Caim. Silêncio foi a resposta de Caim. Caiu no chão e chorou. Adapa voltou para a cidade do Eridu, contou-lhe ao senhor Enki o que havia acontecido. Enki enfrentou a Caim com fúria. Maldito seja! Disse-lhe. Tem que ir do Edim, não te vais ficar entre os Anunnaki e os terrestres civilizados. Quanto ao Abael, seu corpo não pode ficar nos campos devido às aves selvagens. Como é costume entre os Anunnaki, será enterrado em uma tumba, debaixo de um montão de pedras. Enki mostrou a Adapa e a Titi como enterrar Abael, pois o costume lhes era desconhecido. Durante 30 dias e 30 noites, foi Abael chorado por seus pais. Caim foi levado ao Eridu para ser julgado, Enki desejava que se pronunciasse uma sentença de exílio. Por sua ação, Caim deve ser morto. Assim, com ira, disse Marduk. Que se reúnam os 7 que julgam. Assim disse Ninurta, o mentor de Caim. Quem ouviu falar alguma vez de uma reunião assim? Gritou Marduk, que para um que não é do Nibiru terei que chamar os líderes Anunnaki para que julguem. Não é suficiente que o apadrinhado por Ninurta tenha assassinado aquele a que o favorecia? Não é assim como Ninurta venceu Anzu, assim se levantou Caim contra seu irmão. A sorte de Caim deve ser como a sorte de Anzu, tem que lhe extinguir o fôlego vital. Assim lhe disse Marduk, cheio de ira, a Enki, Enlil e Ninurta. Ninurta se entristeceu com as palavras de Marduk.
Silêncio, não palavras, foi sua resposta. Deixem que eu fale em privado com meu filho Marduk. Disse-lhe Enki. Quando nas câmaras privadas de Enki estiveram ele e Marduk, meu filho. Meu filho. Enki lhe falou brandamente com Marduk. Sua angústia é grande. Não agravemos a angústia com mais angústia. Deixa que te conte um segredo que muito me pesa no coração. Em certa ocasião, enquanto passeava pelo rio, duas donzelas terrestres cativaram meu capricho. Por elas, de minha semente, foram concebidos Adapa e Titi, uma nova classe de terrestres. Um homem civilizado trouxe-se deste modo à terra. Nosso rei, Anu, tinha dúvidas se seriam capazes de procriar. Com o nascimento de Caim e de Abael, Anu e o conselho no Nibiru se convenceram. Uma nova fase da presença Anunnaki neste planeta foi bem-vinda e passada. Agora que Abael foi assassinado, e se a Caim lhe extingue também, a sociedade chegará ao seu final, os motins se repetirão, tudo o que se há conseguido se desmoronará. Não é de surpreender que tomasse carinho ao Abael, era o filho de seu meio-irmão. Agora, tenha piedade do outro, deixa que sobreviva a linhagem de Adapa. Este segredo revelou Enki a Marduk com tristeza. A princípio, Marduk se surpreendeu com a revelação, depois se viu vencido pela risada. De suas proezas fazendo amor muito se há rumores, agora estou convencido disso. Perdoe a vida de Caim, que desterra os limites da terra. Assim lhe disse Marduk a seu pai, trocando da ira a risada. No Eridu, Enki pronunciou a sentença sobre Caim. Caim deve partir para o oeste, a uma terra pela que errará por sua má ação, mas sua vida deve ser perdoada, a ele e às suas gerações lhes distinguirá. Ningishzida alterou a essência vital de Caim. Ningishzida trocou a essência vital de Caim para que em sua face não crescesse a barba. Com sua irmã Avan como esposa, Caim partiu do Edim, a terra de Har se encaminhou. Então, os Anunnaki se sentaram e se perguntaram entre si. Sem Abael, sem Caim, quem fará crescer o cereal e fará pão para nós? Quem será o pastor? As ovelhas multiplicará, de lã para roupa proverá. Que por Adapa e Titi haja mais proliferação. Assim disseram os Anunnaki. Com a benção de Enki, Adapa conheceu uma e outra vez a sua esposa Titi. Uma filha, outra filha, cada vez, uma e outra vez nasciam. No 95º Char, Adapa e Titi tiveram finalmente um filho. Sati, que ata a vida de novo, chamou-lhe Titi. Por ele se contaram as gerações de Adapa. Em total, 30 filhos e 30 filhas tiveram Adapa e Titi. Deles, houve lavradores da terra e pastores que trabalharam para os Anunnaki. Por eles voltou a saciedade aos Anunnaki e aos terrestres civilizados. No 97º Char, ao Sati nasceu um filho de sua esposa Azura. Ele anotou nos anais com o nome do Enshi. Professor da humanidade significava seu nome. Adapa, seu pai, fez-lhe compreender a escritura e os números, e Adapa contou a Enshi os quais eram os Anunnaki e tudo sobre o Nibiru. Os filhos de Enlil lhe levaram ao Nidruk. Ensinaram-lhe os segredos dos Anunnaki. Naunar, o major na terra de Enlil, mostrou-lhe o modo dos ungüentos perfumados. Escur, o mais jovem de Enlil, ensinou-lhe a preparar o elixir dos frutos imbu. Foi a partir de então que os Anunnaki foram chamados senhores pelo homem civilizado. E foi o começo dos ritos de culto dos Anunnaki. Depois, Ensi teve um filho com sua irmã Noam. Kunin, o dos fornos, significava seu nome. Seu tutor foi Ninurta. No Badtibira aprendeu de fogos e de fornos, lhe ensinou como fazer fogos com betumes, como fundir e refinar. Na fundição e a refinação do ouro para o Nibiru trabalharam ele e seus descendentes. No 98º Char ocorreu tudo isto. Vem agora o relato das gerações de Adapa depois de que fora exilado Caim, e das viagens celestiais do Enki e da morte de Adapa. No 99º Char lhe nasceu um filho ao Kunin, pelo Nualit, meio, irmã do Kunin, foi concebido. Malalu, que interpreta, nomeou-lhe ela, sobressaía-me em música e em canto. Para ele fez Ninurta uma harpa com cordas, conformou uma flauta para ele. Malalu interpretava hinos a Ninurta, junto com suas filhas, cantava os ante a Ninurta.
A esposa do Malalu era filha do irmão de seu pai, Duna era seu nome. No 100º char, desde que começa-se a conta na terra, nasceu-lhes um filho ao Malalu e a Duna, era seu primogênito. Irid, o das águas doces, chamou-lhe sua mãe Duna. Dumuzi lhe ensinou como escavar poços, como prover de água aos rebanhos em distantes pradarias. Foi ali, junto aos poços nas pradarias, que pastores e donzelas se reuniram, onde os esponsais e a proliferação da humanidade civilizada abundou sobremaneira. Em seus dias, os Igigi vinham com mais frequência à terra. Para observar e ver, os céus pouco a pouco abandonaram, vigiar e ver o que ocorria na terra, desejavam cada vez mais. Em que suplicou ao Marduk que estivesse com eles no lamo, vigiar e ver o que ocorria na terra, desejava Marduk ardentemente. Em um poço, nas pradarias, encontrou Sírid com sua esposa. Baraka era seu nome, era filha do irmão de seu mãe. À conclusão do segundo 100º char, nasceu-lhes um filho, com o nome de Enkimi, pelo Enkimi compreensão, lhe chamou nos anais. Era sábio e inteligente, compreendeu com rapidez os números. Tinha muita curiosidade pelos céus e por todas as matérias celestiais. O Senhor Enki tomou carinho, lhe contou todos os segredos que uma vez revelou a Dapa. Da família do Sol e dos 12 deuses celestiais lhe ensinou Enki, e de como os meses se contavam pela Lua e os anos pelo Sol, e de como se contavam os chars pelo Nibiru, e de como Enki combinava as contas, de como o Senhor Enki tinha dividido o círculo dos céus em 12 partes, de como tinha atribuído Enki uma constelação a cada uma, 12 estações e um grande círculo tinha disposto, de como, para honrar aos 12 grandes líderes Anunnaki, tinha posto nomes às estações. Enkimi ansiava explorar os céus. Fez 2 viagens celestiais. E este é o relato das viagens do Enkimi aos céus, e de como deu começo Marduk aos matrimônios mistos e aos problemas com os Igigi. Enviou-se Enkimi para que estivesse com Marduk no lugar de aterrissagem. Dali, Marduk o levou em uma espaçonave até a Lua. Ali, Marduk ensinou a Enkimi o que tinha aprendido de seu pai, Enki. Quando Enkimi voltou para a terra, lhe enviou para que estivesse com Utu no Sipar, o lugar dos carros. Ali, Utu deu ao Enkimi uma tabuleta para escrever o que estava aprendendo. Utu o instalou em sua brilhante morada como um príncipe dos terrestres. Ensinou-lhe os ritos para começar com as funções do sacerdócio. Enkimi residia no Sipar, com sua esposa Edinni, uma meio-irmã. A eles lhes nasceu um filho no 400º char. Matushal lhe chamou sua mãe, que se elevou pelas brilhantes águas significava seu nome. Foi depois disso que Enkimi fez sua segunda viagem aos céus, esta vez também foi Marduk, seu mentor e companheiro. Em um carro celestial se remontaram para o céu, para o sol e além dele fizeram um círculo. Marduk o levou para visitar os Igigi. No lamo, os Igigi tomaram carinho, dele aprenderam sobre os terrestres civilizados. Dele se diz nos anais que partiu para os céus, que nos céus ficou até o final dos dias. Antes que Enkimi partisse para os céus, de tudo que nos céus lhe tinha ensinado, fez um registro por escrito Enkimi, para que seus filhos soubessem o escreveu. Tomou nota de tudo que há nos céus na família do Sol, e das regiões da terra e suas terras e seus rios também. Confiou seus escritos em mãos de Matushal, seu primogênito, para que, junto com seus irmãos Rajin e Gaidad, estudasse-os e seguissem a eles. No 400º char tinha nascido Matushal, ele foi testemunha dos problemas dos Igigi e do que Marduk fazia. Ao Matushal nasceu um filho de sua esposa Idnat. Lumash, homem poderoso, foi seu nome. Em seus dias, as condições sobre a terra se fizeram mais difíceis. Nos campos e nas pradarias, os trabalhadores se queixavam. Os Anunnaki designaram ao Lumash como capataz, para fazer cumprir as cotas, para reduzir as rações. Em seus dias foi quando a Adapa chegou a hora de morrer. E quando Adapa soube que seus dias tinham chegado a seu fim, que todos meus filhos e os filhos de meus filhos se reúnam ante mim, disse: para que antes que eu morra possa lhes benzer, e lhes fale antes de morrer.
E quando Sati e os filhos dos filhos se reuniram, onde está Caim, meu primogênito? Perguntou-lhes Adapa. Vão lhe buscar. Disse a todos eles. Sati apresentou o desejo de seu pai ante o Senhor Enki, perguntou-lhe ao Senhor o que fazer. Então, Enki chamou a Ninurta, que o banido, de quem você foi mentor, seja trazido ante o leito de morte da Adapa. Ninurta subiu em seu pássaro do céu, até a terra de Harvou, sobre as terras perambulou, procurou dos céus a Caim. E quando o encontrou, levou a Caim até a Adapa como sobre as asas de uma águia. Quando informou a Adapa da chegada de seu filho, que venham ante mim Caim e Sati. Disse Adapa. Os dois foram ante seu pai, Caim, o primogênito, à sua direita. Sati, à sua esquerda. E falhando a visão Adapa, para reconhecer a seus filhos tocou seus rostos. E o rosto de Caim, à direita, era imberbe, e o rosto de Sati, à esquerda, tinha barba. E Adapa pôs sua mão direita sobre a cabeça de Sati, o da esquerda, e lhe benzeu e disse: de sua semente se encherá a terra, e de sua semente, como uma árvore com 3 ramos, a humanidade sobreviverá a uma grande calamidade. E pôs sua mão esquerda sobre a cabeça de Caim, à sua direita, e lhe disse: por seu pecado, de seu direito de nascimento está privado, mas de você sementes virão. 7 nações, em um reino à parte crescerão, terras distantes habitarão. Mas por ter assassinado a seu irmão com uma pedra, por uma pedra chegará seu fim. E quando Adapa terminou de dizer estas palavras, deixou cair as mãos e disse: chamem agora a minha esposa Titi, e a todos os filhos e a todas as filhas, e depois de que meu espírito me deixe, me levem ao lugar em que nasci, junto ao rio, e me enterrem com o rosto para o sol nascente. Titi gritou como uma besta ferida, caiu sobre seus joelhos ao lado de Adapa. E os 2 filhos da Adapa, Caim e Sati, envolveram seu corpo em um tecido, em uma cova que lhes mostrou Titi, junto às bordas do rio, enterraram a Adapa. Em metade do 93º char tinha nascido, ao final do 8º centésimo morreu. Uma larga vida para um terrestre, mas não tinha o ciclo vital de Enki. E depois que Adapa fora enterrado, Caim se despediu de sua mãe e de seu irmão. Ninurta o levou de volta em seu pássaro do céu à terra de Har. E em um distante reino, Caim teve filhos e filhas, e para eles construiu uma cidade, e enquanto a construía, a queda de uma pedra lhe matou. No Edim, Lumash serve aos Anunnaki como capataz. Nos dias de Lumash, Marduk e os Igigi se casavam com as terrestres. Sinopse da 9ª tabuleta: a humanidade prolífera. A linhagem de Adapa serve como realeza. Desafiando Enlil, Marduk se casa com uma mulher terrestre. Transtornos celestiais e mudanças climáticas afetam ao Lamo. Os Igigi descendem à terra, tomam a mulheres terrestres e se casam. O promíscuo em que engendra um filho humano, Ziusudra. Secas e pestes causam sofrimentos na terra. Enlil vê como uma retribuição pelo fado, quer voltar para casa. Ninma, envelhecida pelos ciclos da terra, também quer voltar. Um emissário misterioso lhes adverte que não desafiem seu destino. Aumentam os sinais de iminência de um calamitoso dilúvio. A maioria dos Anunnaki começa a partir para o Nibiru. Enlil impõe um plano para deixar que a humanidade pereça. Enki e Ninma começam a preservar as sementes de vida da terra. O resto dos Anunnaki se prepara para o dia do dilúvio. Nergal, senhor do mundo inferior, tem que dar o aviso. Enki divulga o segredo do dilúvio. A 9ª tabuleta: nos dias do Lumash, Marduk e os Igigi se casavam com as terrestres. Naqueles dias, as tribulações eram crescentes na terra. Naqueles dias, Lamo estava envolto em pó e aridez. Os Anunnaki que decretam os fados, Enlil, Enki e Ninma, consultaram entre si. Perguntavam-se o que é que estava se alterando na terra e no Lamo. Tinham observado estalos no Sol, havia alterações nas forças da rede da Terra e do Lamo. No Abzu, na ponta, em frente à Terra Branca, instalaram instrumentos de observação. Os instrumentos ficaram a cargo do Nergal, o filho de Enki, e de sua esposa Ereshkigal.
Ninurta foi atribuído à terra além dos mares para estabelecer um enlace céu-terra nas montanhas. No Lamo, os Igigi estavam inquietos. A Marduk lhe deu a tarefa de pacificá-los. Até que saibamos o que está causando as tribulações, deve manter a estação de passagem do Lamo. Assim disseram os líderes a Marduk. Os três que decretam os destinos consultaram entre si, olharam-se uns aos outros. Que velhos estão! Pensou cada um sobre o outro. Enki, que chorava a morte de Adapa, foi o primeiro em falar. Passaram mais de 100 chars desde que cheguei. Disse a seu irmão e a sua irmã. Eu era então um galhardo líder, agora, com barba, cansado e velho. Eu era um herói entusiasta, disposto à chefia e à aventura. Disse depois Enlil. Agora tenho filhos que têm filhos, todos nascidos na terra. Temo-nos feito velhos na terra, mas os que nasceram na terra serão ainda mais velhos dentro de pouco. Assim, lamentando-se, disse Enlil a seu irmão e a sua irmã. Quanto a mim, chamam-me velha ovelha. Disse Ninma tristemente. Enquanto que o resto esteve indo e vindo, tem estado fazendo turnos de serviço, nós, os líderes, ficamo-nos. Possivelmente chegou o momento de partir. Assim disse Enlil. Disto me estou acostumado a perguntar, disse-lhe Enki. Cada vez que um de nós três deseja visitar Nibiru, sempre nos chegam palavras de Nibiru para impedir que vamos. Disse eu também me pergunto, disse Enlil, é um pouco do Nibiru, algo da Terra? Possivelmente tem que ver com as diferenças nos ciclos vitais, disse Ninma. Os três líderes decidiram observar e ver o que ocorre. Naquele momento, o assunto estava em mãos do fado, ou seria do destino. Por isso, deveu acontecer que, pouco depois, Marduk veio até seu pai Enki, desejava discutir com seu pai, Enki, uma questão de suma gravidade. Na Terra, os três filhos de Enlil tinham se casado. Ninurta tinha se casado com Baú, uma jovem filha de Anu. Naunar tinha eleito a Ningal, Eskur tinha tomado Shala. Nergal, seu filho, tomou por casamento a Ereshkigal, neta de Enlil, ameaçando matá-la, arrancou dela seu consentimento. Por esperar meus esponsais, sendo seu primogênito, Nergal não esperou, os outros 4, por deferência, estão esperando meus esponsais. Desejo escolher noiva, ter uma esposa é meu desejo. Assim lhe disse Marduk a seu pai, Enki. Suas palavras me fazem feliz. Disse Enki a Marduk. Sua mãe também se alegrará. Marduk levantou a mão para que seu pai guardasse estas palavras ante Enki. É acaso uma das jovens que curam e dão socorro? Foi perguntar Enki. É uma descendente de Adapa, da terra, não do Nibiru. Disse em um suave sussurro Marduk. Enki ficou sem palavras, com o desconcerto no olhar. Depois, pronunciou palavras incontroladas. Um príncipe do Nibiru, um primogênito titulado para a sucessão, casar-se com uma terrestre. Não uma terrestre, a não ser teu descendente. Disse-lhe Marduk. É uma filha de Enkime, que fora arrebatado ao céu, seu nome é Sarpanit. Enki chamou a sua esposa Ninki, lhe contou o que ocorria com Marduk. Marduk repetiu a Ninki, sua mãe, o desejo de seu coração, e disse: quando Enkime veio comigo de viagem, e eu lhe estava ensinando do céu e a terra, presenciei com meus próprios olhos o que meu pai uma vez me tinha contado. Passo a passo, neste planeta, a partir de um ser primitivo, criamos a um como nós, a nossa imagem e semelhança é o terrestre civilizado, exceto pela larga vida, é como nós. Uma filha do Enkime cativou meu capricho, desejo me casar com ela. Ninki ponderou as palavras de seu filho. E a donzela, aprecia seu olhar? Perguntou a Marduk. Na verdade que sim, disse-lhe Marduk sua mãe. Esse não é um assunto para considerar. Disse Enki levantando a voz. Se nosso filho fizesse isto, nunca poderia ir ao Nibiru com sua esposa, perderia para sempre seus direitos principescos sobre o Nibiru. A isto respondeu Marduk com um sorriso amargo. Meus direitos sobre o Nibiru são inexistentes, inclusive na terra, meus direitos como primogênito foram pisoteados. Esta é minha decisão. De príncipe a rei na terra me converter, senhor deste planeta.
Assim seja. Disse Ninki. Assim seja. Disse também Enki. Chamaram a Matushal, o irmão da noiva. Falaram-lhe do desejo de Marduk. Matushal se viu afligido, com humildade mas com alegria. Assim seja. Disse. Quando contou a Enlil a decisão, encheu-se de fúria. Uma coisa é que o pai tenha relações sexuais com as terrestres, mas outra muito distinta é que o filho se case com uma terrestre, lhe concedendo o senhorio. Quando contou o assunto a Ninma, ficou enormemente decepcionada. Marduk poderia casar-se com qualquer donzela das nossas, inclusive poderia escolher a qualquer de minhas próprias filhas, das que tive com Enki, poderia casar-se com suas meio-irmãs, como é o costume real. Assim disse Ninma. Com fúria, Enlil lhe transmitiu palavras sobre o assunto a Anu no Nibiru. Este comportamento foi muito longe, não se pode consentir. Disse Enlil a Anu, o rei. No Nibiru, Anu convocou aos conselheiros para discutir urgentemente o assunto. Não encontraram nenhuma norma sobre isso nos livros de normas. Anu convocou também aos sábios para discutir as consequências do assunto. Adapa, o progenitor da donzela, não pôde ficar no Nibiru. Disseram a Anu. Portanto, a Marduk terei que impedir de nunca mais retornar a Nibiru com ela. Inclusive havendo-se acostumado aos ciclos da Terra, a Marduk poderia lhe resultar impossível voltar, ainda sem ela. Assim disseram os sábios ao Anu. Com isto coincidiram também os conselheiros. Transmita a decisão à Terra. Disse Anu. Marduk pode casar-se, mas já não será príncipe em Nibiru. A decisão foi aceita por Enki e por Marduk, e Enlil também acatou a palavra de Nibiru. Celebre as bodas, e que seja no Eridu. Disse-lhes Ninki. No Edim, Marduk e sua esposa não podem ficar. Anunciou Enlil, o comandante. Façamos um presente de bodas a Marduk e a sua noiva, uns domínios para eles, longe do Edim, em outra terra. Assim disse Enki a Enlil. Enlil estava pensando se consentia que Marduk fosse enviado para longe. De que terra, de que domínios está falando? Disse-lhe Enlil a seu irmão Enki. Uns domínios por cima do Abzu, na terra que chega até o mar superior, uma que está separada do Edim pelas águas, a que se pode chegar com embarcações. Assim disse Enki a Enlil. Assim seja. Disse Enlil. Ninki dispôs uma celebração de bodas no Eridu para Marduk e Sarpanit. Seus habitantes anunciaram a cerimônia a golpe de tambor de cobre, com 7 pandeiros. As irmãs da noiva apresentaram a esposa. Uma grande multidão de terrestres civilizados se reuniu no Eridu. As bodas eram para eles como uma coroação. Também assistiram os jovens Anunnaki. E Gigi do Lamo vieram em grande número. Vamos para celebrar as bodas de nosso líder, para presenciar uma união de Nibiru e da Terra. Assim explicaram os Igigi sua numerosa presença. Vem agora o relato de como os Igigi raptaram as filhas dos terrestres, e das aflições que se seguiram e do estranho nascimento de Zizudra. Grande número de Igigi vieram do Lamo à Terra, só 1/3 deles ficaram no Lamo, à Terra vieram 200. Para estar com seu líder Marduk, para assistir à celebração de suas bodas, foi sua explicação. Desconhecido para Enki e para Enlil era seu segredo. Raptar e ter união era seu plano. Desconhecido para os líderes na terra, uma multidão de Igigi se reuniram no Lamo, o que permite a Marduk não nos deveria impedir a nós. Diziam-se entre si. Basta de sofrimento e de solidão, de não ter tido descendentes. Era seu slogan. Durante suas idas e vindas entre o Lamo e a Terra, as filhas dos terrestres, as mulheres adáptas, como lhes chamavam eles, viam e cobiçavam, e os conspiradores se diziam entre eles: venham, escolhamos esposas de entre as mulheres adáptas, e engendremos filhos. Um deles, Xangás era seu nome, converteu-se em líder. Mesmo que nenhum de vos me siga, eu só farei a ação. Eles dizia a outros: se se impor um castigo por este pecado, eu sozinho assumirei por todos vós. Um a um, outros se uniram à trama, e emprestaram juramento de fazê-los juntos.
Para as bodas de Marduk, 200 deles descenderam no lugar de aterrissagem, baixaram sobre a grande plataforma na Montanha dos Cedros. Dali viajaram ao Eridu, passaram entre os terrestres que trabalhavam, junto com a multidão de terrestres chegaram ao Eridu. Depois de que tivesse tido lugar a cerimônia de bodas de Marduk e Sarpanit, por um sinal combinado previamente, Xangás deu o sinal a outros. Cada um dos Igigi tomou a uma donzela terrestre, pela força as raptaram. Os Igigi foram com as mulheres até o lugar de aterrissagem nas montanhas dos Cedros. Em uma fortaleza se reuniram. Aos líderes formularam um desafio. Basta de privações e de não ter descendentes. Queremos nos casar com as filhas dos Adaptas. Tem que lhe dar a bênção a isto, ou do contrário destruiremos tudo na terra pelo fogo. Os líderes estavam alarmados, exigiram a Marduk, comandante dos Igigi, que se fizesse cargo da situação. Se tiver que procurar uma solução ao assunto, meu coração está de acordo com os Igigi. Assim lhes disse Marduk a outros. O que eu tenho feito não lhes pode impedir. Em que Ninma sacudiram a cabeça, a contragosto mostraram seu acordo. Só Enlil se enfureceu em lugar de apaziguar-se. Uma má ação foi seguida por outra, os Igigi adotaram de Enki e de Marduk a fornicação, nosso orgulho e nossa sagrada missão ficaram abandonados aos ventos, por nossas próprias mãos, este planeta se verá invadido por multidões de terrestres. Enlil falava muito aborrecido. Que os Igigi e suas mulheres partam da terra. No Lamo, a situação se fez insuportável, não é possível a sobrevivência. Assim disse Marduk Enlil e a Enki. Não podem ficar no Edim. Gritou irado Enlil. Deixou a reunião muito aborrecido. Em seu coração, Enlil tramava coisas contra Marduk e seus terrestres. Na plataforma de aterrissagem, nas montanhas dos Cedros, ficaram encerrados os Igigi, com suas mulheres, ali lhes nasceram filhos, filhos das naves espaciais lhes chamaram. Marduk e Sarpanit, sua esposa, também tiveram filhos, Assar e Satu se chamaram os dois primeiros filhos. A Marduk e a Sarpanit concederam os domínios de acima do Abzu. Marduk convidou os Igigi. Marduk chamou os Igigi para que vivessem em duas cidades que para seus filhos tinha construído. Alguns dos Igigi e seus descendentes chegaram aos domínios na terra de Coresscura. Xangás e outros ficaram na plataforma de aterrissagem nas montanhas dos Cedros, até as longínquas terras do Este, terras de altas montanhas, foram alguns de seus descendentes. Ninurta observava com atenção de que modo Marduk incrementava sua própria força com terrestres. O que estão tramando Enki e Marduk? Perguntou-lhe Ninurta a seu pai Enlil. A terra será herdada pelos terrestres. Disse Enlil a Ninurta. Vá, encontra os descendentes de Caim, prepara com eles seus próprios domínios. Ninurta foi ao outro lado da terra. Encontrou os descendentes de Caim. Ensinou-lhes como fazer ferramentas e interpretar música, mostrou-lhes as técnicas da mineração e a fundir e refinar, mostrou-lhes como construir embarcações de madeira de balsa, guiou-lhes para que cruzassem um grande mar. Em uma nova terra estabeleceram seus domínios, construíram uma cidade com torres. Era um domínio além dos mares, não era a terra montanhosa do novo enlace céu-terra. No Edim, Lumash era o capataz, seu dever consistia em fazer cumprir as cotas, reduzir as rações dos terrestres era sua tarefa. Sua esposa foi Batanash, ela era filha do irmão do pai do Lumash. Era de uma beleza deslumbrante, em que ficou assanhado com sua beleza. Em que enviou uma palavra a seu filho Marduk, chamou Lumash a seus domínios, para que aprenda como podem construir uma cidade os terrestres. E quando foi chamado Lumash aos domínios de Marduk, levaram a sua esposa Batanash à casa de Ninma, no Shrudbak, a cidade refúgio, para protegê-la e resguardá-la das enfurecidas massas de terrestres. Pouco depois, Enki foi ao Shrudbak visitar sua irmã Ninma. No teto de uma morada, quando Batanash se estava banhando, Enki a tomou pelas coxas, beijou-a, derramou seu sêmen em sua matriz. Batanash ficou grávida, o ventre lhe estava inchando. Enviou palavra a Lumash desde Shrudbak. Volta para o Edim, vais ter um filho.
Aidin, de Shurubak, retornou Lumash. Batanash lhe mostrou um menino. Tinha a pele branca como a neve, da cor da lã era seu cabelo, seus olhos eram como os céus, seus olhos brilhavam com um resplendor. Assombrado e assustado estava Lumash. Foi correndo até seu pai Matushal. Batanash teve um filho que não parece terrestre, estou muito confuso com esta iluminação. Matushal foi até o Batanash, viu o recém-nascido, ficou surpreso por seu aspecto. O pai do menino é um dos Igigi. Matushal exigiu a verdade de Batanash. Revele a Lumash, seu marido, se este menino for filho dele. Nenhum dos Igigi é o pai do menino, diz-te juro por minha vida. Assim respondeu Batanash. Então, Matusal se voltou para seu filho Lumash, Pólia, mão tranquilizadoramente sobre o ombro. O menino é um mistério, mas em sua mesma estranheza te revelou um augúrio, é único, para uma tarefa única foi eleito pelo destino. Que trabalho é, não sei, quando chegar o momento se saberá. Assim lhe disse Matushal a seu filho Lumash, referia-se ao que na terra estava acontecendo. Naqueles dias, os sofrimentos foram aumentando na terra, os dias se foram fazendo mais frios, os céus retinham suas chuvas, as colheitas diminuíam nos campos, nos redis havia poucos cordeiros. Que o filho que te nasceu, estranho como é, seja um augúrio de que nos chega uma pausa. Assim lhe disse Matushal a seu filho Lumash. Seja seu nome Respiro. Batanash não revelou o segredo de seu filho a Matushal nem ao Lumash. Chamou-lhe Zizudra, o de compridos e brilhantes dias de vida. Cresceu em Shurubak. Ninma lhe concedeu ao menino seu amparo e seu afeto. Estava dotado de muita compreensão, lhe proporcionou conhecimentos. Em que adorava enormemente ao menino, ensinou-lhe a ler os escritos de Adapa. O menino, como um jovem, aprendeu como observar e realizar os ritos sacerdotais. No 10º Shar nasceu Zilzudra, no Shurubak cresceu e se casou com Izara, e lhe deu 3 filhos. Em seus dias, os sofrimentos se intensificaram na terra. Pragas e fome afligiam a terra. Vem agora o relato das tribulações da terra antes do dilúvio, e de como as misteriosas decisões de Galzu de vida e morte dirigiram em segredo. Enlil estava muito incomodado com a união dos Igigi e as filhas dos terrestres. Enlil estava muito turbado com os esponsais de Marduk com uma mulher terrestre. A seus olhos, a missão dos Anunnaki na Terra se perverteu. Para ele, as ruidosas e estridentes massas dos terrestres se converteram em anátema. As declarações dos terrestres se cansavam. As uniões me tiram o sono. Assim disse Enlil aos outros líderes. Nos dias de Zilzudra, pragas e pestes assolavam a terra, dores, enjoos, calafrios e febres afligiam aos terrestres. Ensinemos aos terrestres a curar-se, que aprendam a dar-se remédios por si mesmos. Assim disse Ninma. Proíbo por decreto. Replicou Enlil às suas súplicas. Nas terras onde se estenderam os terrestres não emanam as águas de suas fontes, a terra fechou sua matriz, não brota vegetação. Ensinemos aos terrestres a fazer lagos e canais, que obtenham pescado e sustento dos mares. Assim disse Enki aos outros líderes. Proíbo por decreto. Disse-lhe Enlil a Enki. Que pereçam os terrestres de fome e de enfermidades. Durante todo Anshar, os terrestres comeram as ervas dos campos. Durante o segundo Shar, o terceiro Shar, sofreram a vingança de Enlil. No Shurubak, a cidade de Zilzudra, o sofrimento se estava fazendo insuportável. Zilzudra, porta-voz dos terrestres, foi até o Eridu, dirigiu-se à casa do Senhor Enki, invocou o nome de seu Senhor, suplicou-lhe ajuda e salvação. Enki estava impedido pelos decretos de Enlil. Naqueles dias, os Anunnaki estavam preocupados com sua própria sobrevivência. Suas próprias rações diminuíam, eles mesmos se estavam vendo afetados pelas mudanças na Terra. Tanto na Terra como no Lamo, as estações tinham perdido sua regularidade. Durante um Shar, durante 2 Shars, estiveram-se estudando as voltas celestes desde o Nibiru. Desde o Nibiru se observaram coisas estranhas nos destinos planetários.
Estavam aparecendo manchas negras no sol, disparavam-se chamas dele. Kishar também se comportava mal, sua hoste tinha perdido o equilíbrio, instáveis eram suas voltas. O bracelete esculpido se via estirado e empurrado por invisíveis forças de Red, por motivos incompreensíveis. O sol estava perturbando a sua família. Os destinos dos celestiais se viam afligidos por fados desagradáveis. No Nibiru, os sábios deram a voz de alarme, a gente se reunia nos lugares públicos. O Criador de tudo está devolvendo os céus aos dias primitivos. Irado está o Criador de tudo. Gritavam algumas vozes entre o povo. Na terra, as tribulações aumentavam, o medo e a fome elevavam suas cabeças. Durante 3 chars, durante 4 chars, estiveram observando os instrumentos frente à Terra Branca. Nergal e Ereshkigal tinham registrado estranhos estrondos nas neves da Terra Branca. O gelo de neve que cobre a Terra Branca começou a deslizar-se. Informaram da ponta do Abzu. Na terra além dos mares, Ninurta pôs instrumentos de predição em seu refúgio, terremotos e tremores no fundo da terra descobriu com os instrumentos. Algo estranho está passando. Enviou em Liu palavras de alarme ao ano no Nibiru. Durante o 5º char, durante o 6º char, os fenômenos ganharam força. No Nibiru, os sábios deram o alarme, de calamidades fizeram advertência ao rei. A próxima vez que Nibiru se aproximar do Sol, a Terra ficará exposta à força da rede de Nibiru. Lamo, em suas voltas, situará-se do outro lado do Sol. A Terra não terá amparo nos céus ante a força da rede de Nibiru. Kishar e sua hoste se agitarão. Laamo também se sacudirá e tremerá. No grande abaixo da Terra, o gelo de neve da Terra Branca está perdendo base. A próxima vez que Nibiru se aproximar da Terra, o gelo de neve da superfície da Terra Branca se deslizará. Provocará uma calamidade de água. A Terra será enrolada por uma gigantesca onda, um dilúvio. Em Nibiru foi grande a consternação. Inseguros ante o próprio fado de Nibiru, o rei, os sábios e os conselheiros estavam também muito preocupados com a terra e pelo Lamo. O rei e os conselheiros tomaram uma decisão: preparar-se para evacuar a terra e Lamo. No Abzu, fecharam-se as minas de ouro, dali foram os Anunnaki até o Edim. No Badtibira, cessou-se a fundição e a refinação. Todo o ouro se enviou a Nibiru. Vazia, disposta para evacuação, uma frota de rápidos carros celestes retornou à Terra. No Nibiru se vigiavam os sinais dos céus, na Terra se tomava nota dos tremores. Foi então quando de um dos carros celestiais saiu um Anunnaki de cabelo branco. Gaozu, grande conhecedor, era seu nome. Com passo majestoso se dirigiu até Enlil, lhe apresentou mensagem selada de Ano. Sou Gaozu, emissário plenipotenciário do rei e do conselho, disse a Enlil. Enlil se surpreendeu por sua chegada. Não me tinha chegado palavra alguma de Ano sobre isto. Enlil examinou o selo de Ano. Estava intacto, e era autêntico. No Nibiru que se leu a mensagem da tabuleta, a codificação era de toda confiança. Gaozu fala em nome do rei e do conselho, suas palavras são minhas ordens. Isso afirmava a mensagem de Ano. Que se chamasse também a Enki e a Ninma foi a petição de Gaozu. Quando chegaram, Gaozu sorriu agradavelmente a Ninma. Somos da mesma escola e idade. Disse a ela. Ninma não podia recordar aquilo. O emissário era tão jovem como um filho, ela era como sua anciã mãe. A explicação é singela. Disse-lhe Gaozu. A causa se acha em nossos ciclos vitais de sonho invernal. De fato, este assunto é parte de minha missão. Há um segredo a respeito da evacuação. Desde que Dumuzi esteve no Nibiru, esteve se examinando aos Anunnaki que voltavam para o Nibiru. Aqueles que mais tempo tinham estado na Terra eram os mais afetados ao voltar. Seus corpos já não se habituaram aos ciclos do Nibiru, seu sonho estava alterado, sua visão falhava, a força da rede do Nibiru pesava em seus passos. Suas mentes também se viram afetadas, dado que os filhos eram mais velhos que os pais aos que haviam deixado. A morte, meus camaradas, chegou com rapidez aos retornados. Por isso estou aqui, para lhes advertir. Os 3 líderes, os que mais tempo tinham estado na Terra, guardaram silêncio ante as palavras.
Ninma foi a primeira em falar. Era de esperar. Disse. Enki, o sábio, mostrou-se de acordo com suas palavras. Era evidente. Disse. Enlil foi às nuvens. Antes, os terrestres se estavam fazendo como nós, agora, nós nos temos feito como os terrestres, para ficar prisioneiros deste planeta. Toda a missão se converteu em um pesadelo, com Enki e seus terrestres como senhores, acabaremos sendo escravos. Galzu escutou com compaixão a explosão de Enlil. De fato, muito há que refletir, disse. No Nibiru se esteve pensando muito, e profundas questões se hão estado expondo ao exame de consciência. Deveria-se ter deixado ao Nibiru a sua sorte, fora o que o Criador de tudo pretendesse, para deixar que ocorresse, ou foi a chegada à Terra concebida pelo Criador de tudo, e nós não fomos mais que emissários inconscientes? Sobre isto, meus camaradas, o debate continua. Assim lhes disse Galzu. E eis aqui a ordem secreta do Nibiru. Vos três permanecerão na terra. Só voltarão para o Nibiru para morrer. Em carros celestiais, circundarão a terra, esperarão a calamidade no exterior. Ao resto dos Anunnaki, lhes deve dar opção de ir-se ou de esperar a calamidade no exterior. Os Igigi que se casaram com terrestres devem escolher entre a partida ou os casamentos. A nenhum terrestre, nem sequer Sarpanit, a de Marduk, lhe permitirá viajar a Nibiru. Todos os que queiram ficar e ver o que acontece, deverão proteger-se nos carros celestes. E quanto a todos os outros, devem estar preparados para partir para Nibiru imediatamente. Assim, em segredo, revelou Galzu as ordens do Nibiru aos líderes. Vem agora o relato de como os Anunnaki decidiram abandonar a Terra, e de como prestaram juramento para deixar perecer a humanidade no dilúvio. Enlil convocou um conselho de comandantes Anunnaki e Gigi no Nibiru, que também estavam presentes os filhos dos líderes e seus filhos. Enlil lhes revelou o segredo de iminente calamidade. A missão à Terra chegou a um amargo final. Disse-lhes solenemente: todos os que queiram partir em navios celestiais, que se preparem para serem evacuados ao Nibiru, mas se tiverem casamentos terrestres, terão que ir-se sem as esposas. Os Igigi que peguem suas esposas e descendentes e escapem aos picos mais altos da terra. Quanto aos poucos Anunnaki que decidam ficar, em navios do céu permaneceremos sobre os céus da terra, para esperar a calamidade no exterior, para presenciar a sorte da terra. Como comandante, serei o primeiro em ficar. Assim falou Enlil. Outros, que decidam por si mesmos. Vou ficar com meu pai, confrontarei a calamidade. Anunciou Ninurta. Depois do dilúvio, voltarei para as terras de além dos oceanos. Naunar, o primogênito de Enlil na terra, anunciou um estranho desejo. Esperar o dilúvio não nos céus da terra, a não ser na lua. Esse foi seu desejo. Enki levantou uma sobrancelha. Enlil, embora desconcertado, aceitou. Ishkur, o mais jovem de Enlil, tomou a decisão de ficar na terra com seu pai. Utu e Nana, os filhos de Nanar que tinham nascido na terra, declararam ficar. Enki e Ninki optaram por ficar e não abandonar a terra. Anunciaram com orgulho. Não abandonarei aos Igigi nem ao Sarpanit. Afirmou Marduk com ira. Um a um, outros filhos de Enki anunciaram sua decisão de ficar. Nergal-Gibil, Ninagal e Ningishzida, e Dumuzi também. Todos os olhos se voltaram então para Ninma. Declarou com orgulho a decisão de ficar. O trabalho de toda a minha vida está aqui. Aos terrestres, meus criados, não os abandonarei. Ante suas palavras, removeu-se um clamor entre os Anunnaki e os Igigi perguntaram pela sorte dos terrestres. Que os terrestres pelas abominações pereçam. Assim o proclamou Enlil. Um assombroso ser foi criado por nós deve ser salvo, gritou Enki a Enlil. Ante isto, replicou Enlil também com gritos. Do mesmo princípio, em cada ocasião, você modificou as decisões. Você lhes deu a procriação aos trabalhadores primitivos, os dotou de conhecimento. Tomou em suas mãos os poderes do Criador de tudo, para depois cair nas abominações. Concebeu Adapa com fornicação, deu-lhe entendimento à sua linhagem.
A sua descendência levaste aos céus, compartilhaste com eles nossa sabedoria. Tem quebrado todas as normas, ignoraste decisões e ordens. Por tua culpa, um irmão terrestre civilizado matou a outro irmão. Por culpa de Marduk, seu filho, os Igigi, imitando a ele, casaram-se com as terrestres. Ninguém sabe mais quem é o representante de Nibiru, o único ao que lhe pertence a terra. Basta. Basta. É tudo o que digo. A abominação não pode continuar. Agora que uma calamidade foi ordenada por um destino desconhecido, que aconteça o que tenha que acontecer. Assim proclamou Enlil, enfurecido, que todos os líderes jurem solenemente que não interferirão nos acontecimentos, exigiu Enlil a todos. O primeiro em prestar juramento de silêncio foi Ninurta, outros do lado de Enlil lhe seguiram. Acato suas ordens, disse Marduk a Enlil. Mas, do que serve o juramento? Se os Igigi abandonassem as suas esposas, não se difundiria o medo entre os terrestres. Ninma estava alagada em lágrimas. Sussurrou fracamente as palavras do juramento. Enlil olhou fixamente seu irmão Enki. É a vontade do rei e do conselho. Disse-lhe. Por que quer me atar com o juramento? Perguntou Enki a seu irmão Enlil. Você tomaste a decisão, na terra é um mandato. Não posso deter a inundação, não posso salvar as multidões de terrestres. Assim, para que quer me atar com o juramento? Assim lhe perguntou Enki a seu irmão. Para que tudo ocorra como se tivesse sido decretado por Fado, que se conheça como decisão do Enlil, que fique sobre Enlil a responsabilidade para sempre. Assim disse Enki a todos. Depois, Enki se foi da assembleia, Marduk também se foi com ele. Com ágeis palavras de mandato, Enlil chamou ordem à assembleia. Atribuiu tarefas para o que terei que fazer com firmes decisões, fez grupos entre os que foram partir e os que foram ficar, para designar lugares para a assembleia, para recolher equipes, para atribuir carros. Os primeiros em partir foram os que tinham que voltar para o Nibiru, com muitos abraços e estreitar de braços, a alegria mesclada com o pesar, embarcaram nas naves celestiais. Um após o outro, os veículos rugiram e se elevaram desde o Sipar. A princípio, os que ficavam atrás gritavam viagem sem novidade. Logo, os gritos emudeciam. Depois de completar os lançamentos para o Nibiru, chegou o turno de Marduk e dos Igigi com esposas terrestres. Marduk reuniu a todos no lugar de aterrissagem, ofereceu-lhes uma eleição. Com ele com o Sarpanit, e com os 2 filhos e as filhas, ir ao Lamo e esperar ali que passasse a calamidade, ou dispersar-se nas distantes terras montanhosas da terra, para encontrar um refúgio ante o dilúvio. Depois, Enlil teve em conta os que ficaram, por grupos lhes atribuiu carros. Enlil mandou Ninurta às terras montanhosas além dos oceanos, para que informasse do repombar da terra. Também atribuiu ao Nergal e ao Ereshkigal a tarefa de vigiar a Terra Branca. Ao Escur deu a tarefa de vigiar contra qualquer avalanche de terrestres, para que proibisse acessos, para que levantasse e reforçasse barreiras e ferrolhos. Sipar, o lugar dos carros celestiais, foi o centro de todos os preparativos. Desde o Nibiru que Enlil levou Sipar as tabuletas dos destinos, ali estabeleceu um enlace céu-terra temporária. Depois, Enlil se dirigiu a seu irmão Enki, lhe disse assim, para o caso de que se pudesse sobreviver à calamidade, que se recorde tudo o que aconteceu. Que se enterrem e resguardem as tabuletas dos registros no Sipar, nas profundidades da terra, para que nos dias por vir tire o véu que de um planeta se fez em outro. Enki aceitou de bom grau as palavras de seu irmão. Armazenaram-os e outras tabuletas em arcas douradas, enterraram-nos para a posteridade no Sipar, nas profundidades da terra. Assim disposto tudo, os líderes esperaram o sinal de partir, vigiaram com apreensão a aproximação do Nibiru em sua grande volta. Foi naqueles momentos de ansiosa espera quando Enki se dirigiu a sua irmã Ninma. A ela, disse-lhe assim Enki. Em sua preocupação pelos terrestres, Enlil não prestou atenção a todas as demais criaturas vivas.
Quando a avalanche de águas tomar as terras, outras criaturas vivas, algumas do Nibiru originadas por nós, a maior parte evoluída na mesma terra, ficarão condenadas e um golpe repentino à extinção. Preservemos você e sua semente de vida, extraiamos suas essências vitais para as proteger. Nima, a que dá a vida, as palavras de Enki deu seu favor. Farei no Shrubat, você fala com as criaturas vivas do Abzu. Assim lhe disse a Enki.